Olá, turminha! Vamos agora para a nossa aula de religião. Vamos lá? Espero que todos estejam aí preparados, tá? Para a nossa última aula de ensino religioso. Na semana passada, nós trabalhamos sobre o verdadeiro sentido do Natal. E aí a gente viu que não é só ceia, não é só presente, né? Não é só árvore de Natal, mas que tem todo um sentido, né, de gratidão, sentido de que a gente possa refletir, né, sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, né? A gente viu tudo isso. E hoje nós iremos ver a origem, tá? A origem do Natal. Então, o Natal, né, como a gente sabe, se comemora no dia 25 de dezembro, tá? E comemora aí o nascimento de Jesus Cristo, né, que é a figura mais importante da religião do cristianismo. E por esse motivo, né, para os cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorativas ao lado da Páscoa, claro, né, em que se celebra a ressurreição de Jesus, né? No caso, para eles, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo e a Páscoa seria a ressurreição. Então, o dia de Natal é feriado, tá? Religioso, em muitos locais do mundo. E que em outros locais são chamados de ciclo de Natal, que é celebrado durante 12 dias, que compreende até o dia 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Tem muitos países que comemoram essa data aí, do dia 25 até o dia 6. E esse período ele está relacionado com o tempo em que os três reis magos, né, se chamava Baltazar, Gaspar e Melquior, levaram, né, para chegar a Belém, que era a cidade onde Jesus nasceu, que foi mais ou menos 12 dias que eles tiveram para chegar até lá e fazer a visita de Jesus Cristo. Então vamos lá. O Natal mesmo, ele teve origem em festas pagãs, tá? Eram realizados, tá, na antiguidade. E nessa data os romanos, eles celebravam a chegada do inverno, que era chamado de solstício do inverno, né? E eles cultivavam o deus do sol, que era chamado de Natalis Invicti Solis. E ainda realizava dias de festividade com o intuito de renovação, tá certo? Então, em outros povos da antiguidade, não só os romanos, né, que era celebrado aí a chegada do inverno, tinha outros povos da antiguidade que celebrava a passagem do tempo, que era o caso dos mesopotâmicos, tá? Os mesopotâmicos, eles celebravam um Zamuque, que era, não, é Zagmuque, mais ou menos isso. Era uma festa pagã, tá? Era conhecido como uma festa pagã, em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final no final do ano, alguns monstros despertavam. Olha só, nada a ver, não é? Mas antigamente eles pensavam dessa forma. E a partir do século IV, né, com a consolidação do cristianismo, tá? Houve aí podemos dizer, um acordo, né? A festividade ela foi oficializada como Natali Domini, certo? Que significa Natal do Senhor. E como não se sabe ao certo, né, o dia em que Jesus Cristo nasceu, esse foi uma data, né, essa data aí, 25 de dezembro, foi uma data de cristianizar as festas romanas, tá? Dando-lhe uma nova simbologia. E aí a gente não sabe ao certo se realmente foi essa data que Jesus Cristo nasceu, tá? Então a escolha dessa data foi determinada pelo Papa Július, que mais tarde foi declarado feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Então é bastante tempo, né? Então, desse modo, sem estar associado à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países, certo? E a palavra Natal significa, né, o termo, ele tem origem do latim, que se chama natalis. E, por sua vez, é derivado ao verbo nascer, que é nascor, ok?
E existem vários símbolos natalinos. Inclusive, eu pedi até para vocês fazerem uma pesquisa sobre 4 ou foi 3, não foi que eu pedi para que vocês depois passassem, né, para mim, né, essa atividade. Então, os símbolos de Natal, eles representam o cenário da comemoração dessa grande festa cristã. E por isso que nesta altura do ano, né, nos encontramos espalhados por todos os cantos, tá? Com origem em épocas distintas, cada um dos seus símbolos surge não só porque são bonitos e trazem aí mais beleza e alegria para essa data, né, para essa festa maravilhosa, mas porque todos eles têm uma curiosidade, né, têm uma curiosa história para contar e dessa forma transmite aí uma mensagem, tá? Então, vamos agora, né, conhecer alguns, tá? Alguns dos símbolos. Então, vamos falar sobre a estrela, né? Tem muita árvore, muita gente que vai enfeitar a árvore de Natal que se coloca ali uma estrela em cima da árvore. Então, essa estrela foi aquela que indicou aos 3 reis magos onde Jesus estava, pois queriam adorá-lo, tá? A estrela, ela foi meio que um guia, tá? Foi um guia para os 3 reis magos, tá certo? E os sinos, vamos lá, o que significa os sinos? O sino de Natal é um símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, podemos dizer que o sino foi o que anunciou a chegada dele. E aí a vela, o que quer dizer a vela? Então, a vela diz que na Alemanha um senhor costumava colocar velas na sua janela, tá? Para iluminar caminhos dos viajantes. E as velas natalinas assumem aí o papel de representar a luz do nascimento de Jesus Cristo. O presépio, o que significa aí o presépio? O presépio, tá? Na verdade, o primeiro presépio que foi criado, né, foi em 1223. Foi montado na Itália, tá? Por São Francisco de Assis, que queria mostrar aos fiéis como teria nascido Jesus Cristo, colocar ali aquela imagem. Inicialmente era feito apenas nas igrejas, tá? Até a sua montagem nas casas, que se tornam tradição. Muita gente tem seu presépio montado em casa. Também tem o anjo, né? O anjo representa a figura de Gabriel, que foi o anjo que anunciou a Maria que ela daria a luz a Jesus Cristo. As bolas, o que significam as bolas? As bolas que decoram, principalmente a árvore de Natal, representam o fruto da árvore. Inicialmente, as frutas serviam como decoração e eram comidas pelas crianças, né? Isso era antes, né? De acordo com a lenda, quando em um ano não havia frutas, com um artesão, tá? Fazia bolas de vidro para imitar. Então, quando naquela época não tinha safra de muitas frutas, eles substituíam a fruta verdadeira, né, por uma montagem de uma bola de vidro. É bastante interessante. A árvore, o que significa a árvore? De acordo com os registros históricos de crianças, a primeira árvore, tá, de Natal surgiu no norte da Europa, no século XVI. Mas ela só não se tornou tradição a partir do século XVII, tá? Com o Martinho Lutero na Alemanha. Depois disso, foi em outros séculos que esse símbolo natalino se espalhou por todo o mundo, após ser construída aí na Alemanha. E o Papai Noel, onde todo mundo espera aí essa figura maravilhosa. Então, o Papai Noel, ele surge a partir dos gestos de bondade do bispo chamado Nicolau. Segundo essa lenda, ele lançava moedas de ouro para as chaminés, né, das casas dos mais necessitados da Turquia, tendo sido reconhecido pela igreja como santo. A representação do Papai Noel, surgido nos Estados Unidos, com Santa Claus, ganhou a aparência de um velhinho gordinho, com barba comprida e roupa vermelha, deslocando-se pelas casas com seu trenó. Bem interessante, né? A coroa do avento. Lembra que é aqui que se chama, a coroa do avento guirlanda não. Acho que é guirlanda, que até
Cauane até falou, né? Então, assim, a coroa do avento é uma espécie de guirlanda, tá? Onde se coloca 4 velas, né? Apesar que tem guirlanda que não se utiliza essas velas, né? E uma para cada semana antes de Natal. Isso são crianças, pessoas que têm essa tradição, tá? Como também tem as guirlandas que não precisam utilizar vela, né? Que ela retoma uma antiguidade que surgiu na Roma, certo? E os cartões de Natal? Vocês lembram que hoje em dia não, mas antes muita gente utilizava cartão de Natal para dar para os amigos. Então, os cartões de Natal, ele surge como símbolo na medida em que envia postais com uma mensagem bonita, tá? Nessa quadra festiva tornou-se uma tradição entre família, amigos e clientes. Então, muita gente que faz amigo secreto ainda se dá cartões de Natal, tá? Então, assim, existem vários símbolos, né? Como a ceia de Natal, né? Então, a ceia de Natal, quando a gente fala em ceia, a gente já lembra de comida, tá? Então, vale aí destacar esse símbolo da ceia de Natal. Então, mas o que que um jantar recheado de coisas apetitosas e ceia representa aí a confraternização e a união entre a família? E que isso é bastante importante, né? Costume reunir amigos, famílias por volta à mesa para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, né? Que vem aí da Europa, onde as pessoas abriram portas das suas casas para receber também visitantes, né? Isso, pessoas que amigas, próximo da família. E os presentes de Natal, né? O que que representa aí os presentes de Natal? Então, esses presentes de Natal, eu acho que para muitos, especialmente para as crianças, né? O Natal é sinônimo de presente. Mas como é o hábito de trocar presentes surgiu? Essa troca de presente. Bem, esse é um costume que se relaciona com os 3 reis magos, tá? Nos quais levavam a Jesus ouro, incenso, de mirra, cada qual com um significado próprio. Tá? O ouro simbolizava a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, o aspecto humano de Jesus. As demais, a própria origem do Papai Noel também se relaciona com os presentes. Isso porque o bom velhinho foi originalmente, né, um bispo turco que lançava moedas de ouro pela chaminé, que eu acabei de falar a vocês, tá certo? Então, assim, existem vários significados, né, de muitos símbolos natalinos. Contei aí alguns para vocês, tá certo? E espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje, né? Finalizando aí, vocês viram algum significado, podem passar aí para seus amigos, para sua família, né? Se vocês quiserem assistir novamente esse vídeo, tá? Com essas curiosidades, tá certo? Sobre o símbolo natalino e sobre a origem do Natal. Então é isso, crianças. Então vamos agora, né, para o Meet, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto lá, tá? E vamos fazer uma atividade, tá? Que vai estar valendo ponto, que vai ficar lá na sala do Classe 1, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? Vamos lá.